e vamos começar com o nosso conteúdo. Gente, vocês viram que eu tô de visual novo, diferente? Depois me fala se vocês gostaram, tá? Próximo aviso. Próximo aviso. Geralmente eu gosto de fazer um acordo no início da live. Por que, Shirley, esse acordo? O acordo é o seguinte: existem muitas coisas que eu vou falar aqui e que vai fazer total sentido para você. Por isso a importância de você pegar caneta e papel e anotar isso. Porque não dá para ficar tudo assim, ó, na minha mente. Eu sei, eu consigo gravar. Não consegue. É importante a escrita. As nossas sinapses nervosas, elas precisam de ter uma imagem. O nosso cérebro, ele é estimulado por cores, por imagem. Então, tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu repito, isso gera padrões dentro da minha mente. Padrões esse que vai ressignificar todo o meu entendimento. Tá fazendo sentido para você? Então, por isso a importância da caneta e do papel. E aí, eu quero fazer com você um acordo aqui. Esse acordo é exatamente para que você consiga tirar todas as suas distrações, tá? Então, quem já me acompanha já sabe como é o acordo. Eu vou falar, vou dizer o meu nome e você vai dizer o seu, tá bom? Então, eu, Shirley Caminha, me comprometo a me entregar de corpo, alma e mente, nesse momento agora, deixando todas as interferências externas, todas as distrações, todo o barulho, todas as preocupações com as atividades do dia de amanhã de lado. Todas as preocupações, agendamentos, tudo de lado. Eu estou comprometida a estar totalmente presente no aqui e no agora. E tudo aquilo que não fizer sentido para mim será colocado nas nuvens, até que um dia se faça importante. Beleza? Fez sentido para vocês? E aí eu quero, nesse momento agora, fazer uma oração com vocês, tá certo? Antes dessa oração, quero ler esse versículo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Isso está lá em Romanos 15:7. O tema da nossa live de hoje é: por que queremos mudar as pessoas que nós mais amamos? E lá em Romanos 15:7, vou repetir, fala o seguinte: portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai maravilhoso, quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão aqui comigo nessa live de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando a família dessas pessoas. Que o Senhor possa estar trazendo paz no coração de cada uma delas, tirando todas as interferências, todos os barulhos, tudo que possa atrapalhar qualquer tipo de aprendizado dela no que nós vamos falar aqui. Que o Senhor possa estar me usando e que através das minhas palavras o Senhor possa tirá-las de prisões que têm acorrentado essas pessoas a uma vida de querer que as outras se tornem iguais a elas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir através das minhas palavras. Obrigado por tudo, amém. Uau! Gente, agora nós estamos preparadas, blindadas e com certeza vai ser incrível o nosso momento aqui de aprendizado, certo? E vamos lá para a pergunta e o nome da nossa live, né? Por que queremos mudar os outros? Você já parou para pensar por que você busca querer que as outras pessoas elas sejam como você? Olha só, quando você um dia conheceu o seu grande amor, o seu marido, o seu esposo,
você achou que essa pessoa era perfeita, não é verdade? Você não perfeita, mas na verdade você disse assim, olha, eu te aceito da maneira que você é. Com todos os seus defeitos, com todos os seus gaps, eu te aceito exatamente como você é. Não foi assim quando você conheceu ele? Quando você se apaixonou por essa pessoa? Por quê? Porque o amor, ele é simplesmente assim. O amor, a gente não fica mensurando e vendo os defeitos do outro. O amor, ele traz essa perfeição, essa mansidão, essa paz no nosso coração. Mas aí veio o casamento, veio o relacionamento, você casou e de repente você quer que essa pessoa seja diferente daquela qual você se casou. E aí você pode se perguntar da seguinte forma: se o amor é perfeição, onde fica os defeitos? Olha só, se o amor é perfeição, onde ficam os defeitos? Por que agora você está vendo defeitos nele? Se o amor é perfeição e ele era perfeito quando você o conheceu, por que agora você está encontrando tantos defeitos? Já se fez essa pergunta? Por quê? E aí eu tenho uma coisa para trazer aqui para vocês. Sabe por que isso acontece? Porque é muito mais fácil tornar o outro semelhante a nós. Na verdade, quando nós buscamos olhar os defeitos do outro, nós estamos focados em quem? Nós estamos focadas no outro. Nós não estamos focando em nós. Nós estamos focando no outro, no que ele está fazendo de errado. E aí, a memória da gente é interessante, né? Porque ela traz à lembrança tudo aquilo que não nos agrada. E ela esquece tudo aquilo que nos agrada. Para pensar. O que ele faz que te incomoda, você lembra e é capaz de listar tudo aqui em segundos. Agora, se eu te perguntasse o que é que ele faz que você mais ama, o que é que ele faz que mais te agrada, você iria parar e pensar um pouco para poder falar. Mas não é porque você não valoriza, é porque a nossa memória, ela tende a buscar as coisas negativas de uma forma muito mais rápida. Ai, Shirley, por que isso acontece? Isso acontece porque na época dos primórdios, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido a sempre estar em alerta. O que é estar em alerta? É buscar as situações negativas. Porque quando ainda éramos homens das cavernas, o que acontecia? Quando o homem ia pescar ou iria caçar, quando ele ia fazer isso, ele tinha que estar atento aos predadores, a tudo de negativo ou de ruim que poderia acontecer com ele. Isso fez com que ao longo dos anos, ao longo da vida, o nosso cérebro fosse condicionado a buscar estar em alerta, buscar o negativo sempre. E é por isso que o ser humano tende a buscar sempre assim. Primeira opção, isso não vai dar certo por isso. E somente depois é que ele traz a opção que aquilo ali poderia dar certo. Tá fazendo sentido para você? Por que é que a gente busca isso? E aí, é exatamente por esse motivo que o nosso cérebro, ele esquece de forma rápida o que a outra pessoa faz que nos agrada e ele guarda na memória aquilo que traz dor. Tá fazendo sentido para você? Olha, tô vendo algumas pessoas aqui falando para mim que sim. Então, para quem me conhece, né, e sabe, eu sou casada há mais de 20 anos. E eu tenho 5 filhos. E durante muitos anos na minha vida, uma das coisas que eu mais tinha vontade
né? Eu falava essa frase, e acredito que muitos conheçam e também digam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa caminhada toda, nessa minha trajetória toda de casamento, o meu esposo, ele nem sempre foi da mesma igreja que a minha. E aí, por algumas vezes, eu chegava ao domingo, eu ia à igreja e ele não ia comigo, sabe? E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu ficava irritada, eu ficava chateada por isso. Achava que ele não me amava por conta disso. Por que ele não ia para a igreja comigo como todos os outros maridos iam? E aí eu fazia aquele drama, ou seja, eu não respeitava o tempo dele. Hoje eu posso dizer para vocês que a minha vida é completamente diferente. Hoje eu posso dizer com muita felicidade, eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Hoje eu tive até a oportunidade de ver uma das minhas filhas falando na igreja, pregando, e eu fiquei muito orgulhosa com isso. E hoje eu tenho todos os meus filhos dentro da casa do Senhor, meu esposo, eu, todos nós. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. E durante muitos anos eu tentei enfiar de goela abaixo nele que ele tinha que me acompanhar. E criamos vários atritos. E por que nós queremos mudar a outra pessoa? Por que a gente quer mudar o outro? Por que nós queremos fazer com que o outro seja robotizado, seja miniaturas da Shirley, miniaturas da Cristine, miniaturas da Eliane, miniaturas da Maria? Por que nós queremos fazer isso? Porque é muito mais fácil lidar conosco, é ou não é? Eu sei dos meus gostos, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto. Por isso que eu quero fazer com que o outro seja semelhante a mim. Vocês já pararam para observar como o ser humano, mas especificamente a mulher, ela busca querer que tenham padrões semelhantes ao dela? Por exemplo, você vai numa loja, você compra uma roupa e aí você diz assim, ai, mas eu gosto de que essa roupa ela tenha a minha cara, a minha personalidade. Então eu vou colocar uns brilhinhos aqui. Ou seja, nós gostamos de personalizar. O que é personalizar? É fazer da nossa forma. É fazer com que pessoas ou coisas se pareçam conosco. É ou não é? Isso é uma tendência do ser humano e mais ainda de nós mulheres. Nós temos essa tendência de querer, nós temos, sabe, esse sentimento de mãe, de fazer do nosso jeito, da nossa forma. Por quê? Porque nós fomos condicionadas a isso. Ao longo da nossa vida, nós fomos condicionadas a isso. Nós nascemos e nos tornamos criança e ouvimos da nossa mãe que nós temos que nos parecer com ela e que o nosso irmão tem que parecer com o nosso pai e assim por diante. Então, o que isso acontece? Isso gera crenças em nós. Essas crenças fazendo com que a gente queira que as outras pessoas também se pareçam conosco. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, é muito interessante porque não só a mulher, ela não busca somente que o marido se pareça com ela. E aí, quando eu tô falando de mulher, eu tô falando do nosso universo, tá? Isso acontece com os homens também. Mas existe uma tendência muito maior para nós mulheres. A gente, quando conversa com uma amiga, que ela vem contextualizar uma história, uma situação, a qual ela está passando dentro do casamento ou no trabalho, alguma coisa assim, o que é que nós fazemos? Ah, amiga, vou te falar. Se isso acontecesse comigo, eu agiria dessa forma. Mas nunca que eu ia fazer como você está fazendo. Por que você não faz assim? Aí começa a dar uma receita de bolo.
né? E isso em relação a trabalho, em relação a marido, em relação à criação de filhos, em relação a tudo. E aí, você sabe por que que isso acontece? Verdadeiramente, você sabe o porquê, da onde vem? Porque nós achamos que somos donas da verdade. Achamos que a nossa forma é a forma perfeita, é a forma ideal para ser conduzida, para que as pessoas possam se relacionar, para que as pessoas possam... Coisas simples, colocar a mesa do café da manhã, arrumar o quarto, sabe? Quando o seu marido muitas vezes chega no quarto e aí ele geralmente coloca, e aí eu vou falar, né, vou dar um exemplo do meu esposo. E geralmente ele coloca o sapato na entrada do quarto, onde ele poderia entrar e ir lá no closet, que tem um local específico para ele colocar. Porque geralmente quando eu entro, eu vou direto para o closet, tiro o sapato, coloco ele no local correto. Entenderam? Padrões. Nós vamos gerando padrões. Tá fazendo sentido para vocês? E aí nós nos tornamos, sabe, pessoas que ficam buscando, tá o tempo todo dizendo que o outro precisa ser feito. Sabe quando você fica em cima do outro o tempo todo dizendo assim, não faça assim, faz assado. Olha, você tá fazendo isso errado, você é uma pessoa que deixa sempre as coisas para depois, você tá procrastinando. Aí você começa a trazer rótulos para o teu cônjuge, rótulos para o teu filho, rótulos para o seu sócio, para a sua sócia, rótulos para a sua amiga. Você começa a se tornar uma pessoa crítica. Você começa a se tornar uma pessoa que fica julgando o tempo todo. E o que é que você acha que você está fazendo com essa atitude? Você está mandando a informação para o outro que tudo que ele faz está errado. Você está mandando a informação para o outro que o que ele faz não é o suficiente. E aí, você traz um sentimento de frustração para os dois lados. Para você, porque ele não está atendendo às tuas expectativas, e para o outro, porque ele se frustra, porque a mulher a qual ele casou, ele se apaixonou, ele viveu momentos maravilhosos, ele busca fazer o máximo dele para agradar, ele nunca consegue agradar essa mulher. E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Se coloca no lugar dessa mulher. Você casaria com essa mulher? Você aceitaria viver com esse nível de exigência que essa mulher tem? Você aceitaria viver com essa pessoa, com esse nível de exigência que ela tem? Sinceramente, responde aí. Anota isso. Ou responde aqui para mim. Você conseguiria viver dessa forma? Difícil, né? Desafiador? Com certeza. Porque viver quem nós não somos, ser quem nós não somos, é como colocar uma máscara. Colocar uma máscara e viver um personagem o tempo todo. Você pode até conseguir, como existem muitos casais aí, e que a gente consegue observar isso. Ela fazendo o que ele quer, ou ele fazendo o que ela quer. Aí vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas daqui a pouco eles começam a ficar solitários dentro do mesmo ambiente, cada um vivendo o seu universo. E para evitar conflitos, porque um não consegue mais suportar o outro, eles começam a viver vidas independentes. E aí vem aquela frase, do nada separou. Não existe do nada. O que existe
é uma sequência de situações. São pequenas coisas, pequenas doses que vão acontecendo. É uma crítica com o outro, que ele não fez da forma que você faria. É uma exigência que você tem em relação àquela pessoa. E essas pequenas coisas, são pequenas doses que vai trazendo o desamor. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, você pode estar pensando assim, Shirley, você não conhece o meu marido para você estar falando isso. Ele é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa arrogante, ou ele é uma pessoa grosseira, ou ele é uma pessoa procrastinadora, ou ele é uma pessoa que quer tudo naquele momento, ele é detalhista, ele é isso, ele é aquilo outro. O que é ser uma pessoa difícil para você? Uma pessoa difícil é aquela que não faz o que você quer? Uma pessoa difícil é uma pessoa que ela não faz o que você diz para ela fazer? E aí a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quem é realmente difícil? Quem é a pessoa difícil? É ele ou é você? Fez sentido aí para você? Nós não podemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Nós precisamos tratar o outro como ela gostaria de ser tratada. Porque, gente, quem quiser fazer pergunta, eu tô vendo algumas perguntas aqui, pode colocar ao final, uns 10 minutinhos antes de finalizar, eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês, tá? Eu tô vendo aqui que o Antônio colocou uma pergunta. Edson, por favor, anota a pergunta do Antônio aí para mim só não esquecer. No final eu vou te responder, Antônio. Continua aí. Voltando aqui, eu estava falando sobre... sim. Nós precisamos tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, assim, se você é a pessoa... Shirley, eu não sou a pessoa que quero mudar o outro. Eu sou a pessoa que sofre isso, que passa por isso. É o meu marido que quer que eu faça como ele quer. É a minha esposa que quer que eu faça como ela quer. Se você é essa pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Tenha compaixão dele ou dela. Essa pessoa, ela tem a melhor intenção. Ela te ama. E ela acha que a forma correta e a forma certa é a forma dela. E é por isso que ela quer que você faça igual a ela. Mas, se você é a pessoa a qual quer que os outros façam como você, deixa eu te dar uma dica aqui. Não existe pessoas perfeitas. O que existe são pessoas diferentes. E para que eu possa mudar o outro, a primeira pessoa que precisa ser mudada sou eu. Se eu não mudar a mim, eu não vou conseguir mudar o outro. Por quê? Porque as atitudes do outro são consequências da minha atitude. Então, se eu mudar, a outra pessoa vai mudar. Escuta essa frase que eu tenho para dizer para você aqui. A porta da mudança tem uma maçaneta que se abre pelo lado de dentro. Pegaram aí? Entenderam? Vou repetir. A porta da mudança tem uma maçaneta que fica pelo lado de dentro. Em outras palavras, para que eu mude o outro, eu preciso primeiro mudar a mim. A partir do momento que eu me mudo, tudo ao meu redor muda. Por quê? Porque eu começo a agir diferente. Então, se você é essa pessoa que quer que as pessoas façam o que você faz, a partir de amanhã não, a partir de hoje, quando você finalizar essa live, tome a decisão que você vai buscar não fazer mais isso. Tente, pelo menos com uma pessoa, e você vai perceber que essa pessoa vai sentir a diferença.
E sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai buscar mudar. Porque ela vai ver uma mudança em você. E com isso, ela vai querer te agradar. Porque quem não gostaria de agradar a pessoa amada? Se eu vejo a pessoa que me ama buscando ser melhor, buscando ser diferente, eu também vou querer ser diferente. Tá fazendo sentido para vocês? Então, eu vou dar aqui 5 dicas para vocês. 5 dicas de como vocês podem mudar. Anota, segura aí essa pergunta, Noeli. Pequenas ações são o início de grandes transformações. Exatamente, Noeli. Um passo de cada vez. Então eu vou dar 5 passos aqui para vocês, 5 dicas de como você pode fazer. Olha só, primeira coisa, a nossa problemática aqui é por que quero mudar as pessoas que eu amo. Trouxe para vocês essa clareza. Entenderam? Agora eu vou trazer para vocês quais são os 5 passos que vocês podem fazer para que essa realidade mude na sua vida e daquelas pessoas que você ama. Primeiro ponto, valide. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando você começa a criticar, quando você começa a ficar em cima, quando você começa a reclamar, você está dando a informação para o outro que tudo que ele faz não tem sentido, não tem relevância, não tem importância. E aí, quando você faz isso, você tira totalmente a identidade dessa pessoa. Então, vamos... Primeiro passo, valide. Essa pessoa a qual você casou, essa pessoa, se é seu pai, se é sua mãe, que eu vi algumas pessoas falando de pai e mãe aqui, ela é alguém importante para você, que faz parte da tua história, da tua vida. Você não pode simplesmente anular ela, tirar ela da sua vida, não é verdade? Com certeza, ela pode ter vários defeitos, no seu ponto de vista, mas ela também tem muitos acertos. Ela também tem muitas qualidades. Então, valide. Validar é você falar quais são as qualidades dessa pessoa. Quando você faz isso, nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu falo sobre linha de Losada. A linha de Losada é exatamente quando você é um matemático que criou uma metodologia de como você obter o melhor resultado de um ser humano, através de uma fórmula matemática mesmo. E para isso entra a validação. Então, a cada 3, se você vai fazer uma correção em alguém, no mínimo você tem que trazer 3 validações. Se você gostaria que essa pessoa mudasse em algo que ela faz, que te irrita, que te aborrece, e que você gostaria que ela crescesse naquilo ali, então valide, traga 3 validações para ela. Segundo passo, seja você o exemplo. Seja você o exemplo. Isso é o que falta? Seja você o exemplo. Exatamente isso. Para que o outro possa mudar, eu preciso dar o exemplo. Terceiro passo. Nada de chantagem emocional. Sai espírito de gaguez aqui. Nada de chantagem emocional. Olha só. Quando eu falei para vocês que eu ia para a igreja e meu esposo ficava em casa, né? Sabe o que eu fazia? Eu chegava a fazer o maior drama. Eu chegava e dizia assim que eu ficava muito arrasada, muito chateada, porque eu via todas as minhas amigas com seus maridos na igreja e que aquilo ali me trazia uma dor muito grande. E ainda colocava o nome de Deus em vão, viu? Ainda colocava dizendo que Deus tinha falado comigo, ou seja, eu fazia uma chantagem emocional. Gente, meu Deus, não faça isso. Não faça isso. Cada um tem o seu tempo. Eu posso dizer para vocês hoje que hoje o meu marido, ele é o primeiro a estar pronto, arrumado para ir para a igreja. Hoje é ele que diz qual o horário que nós vamos, qual o horário que nós vamos assistir.
Só para vocês terem uma ideia. Eu vivo uma outra realidade hoje, porque eu entendi que cada um tem o seu tempo. Cada um de nós temos uma forma de ser, uma personalidade, um jeito de ser, e nós precisamos respeitar isso. Quarto ponto. O quarto ponto. Aceite o outro. Simples assim, aceite. Quando você foi casar com ele, quando você... isso acontece até entre mãe e filhos, viu? Pais e filhos também, que não querem aceitar como seus filhos são, ou os filhos não querem aceitar como seus pais são. Aceite. Aceite o outro. Olha, dói bem menos. Pode ter certeza. Tentamos mudar as outras pessoas porque queremos que elas fiquem parecidas conosco. E é muito mais fácil. Não existe robozinho, não existe gente perfeita. E você não é perfeita. Nós idealizamos um homem ideal, que é bem diferente do homem real. Então, você criou na sua mente, você criou na sua cabeça um modelo de marido, um modelo talvez de pai, de mãe, de filho, de sócio, de sócia, de amiga. Você criou, você idealizou um modelo, como a própria palavra está dizendo, ideal. E essa pessoa, ela é bem diferente do real. Sabe o que acontece? Frustração para os dois lados, conflitos dos dois lados, e nenhum dos dois cresce. Porque quando um casal ele está em união, em uma só carne, ele consegue evoluir, fluir e crescer. Mas quando eles estão em atrito o tempo todo, a tendência é repelir, cada um ir para um lado. Sabe o que acontece? Nenhum dos dois cresce. Quinto passo, e não menos importante, não crie expectativas. Não crie expectativa. A decisão de escolher ele foi sua, não foi? A decisão de escolher esse homem, essa pessoa para estar com você, foi sua. Então, ame, aceite-o, ajude-o. Sabe qual é a melhor forma de você fazer isso? Trazer consciência? Através de perguntas. Faça perguntas. Em vez de você criticar, dê sugestões. Faça perguntas, faça com que ele reflita, faça com que essa pessoa reflita. E algumas dicas que eu quero dar aqui também para vocês. Quando nós nos sentimos plenas, quando nós nos sentimos amadas, quando nós nos sentimos aceitas, nós conseguimos aceitar o outro. Nós conseguimos flexibilizar para o outro. Em outras palavras, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, eu quero dizer que é importante que você traga o autoconhecimento. Vai ser através do autoconhecimento que você vai conseguir se entender. Entender por que você age dessa forma, por que talvez você é essa pessoa tão dura, por que você não consegue ser amável, por que você quer rotular as pessoas, miniaturas suas. O autoconhecimento vai te mostrar se isso tem a ver com a tua infância, se tem a ver com o teu passado, se tem a ver com as pessoas que te criaram, se tem a ver com teu pai, com tua mãe. Talvez você tenha visto isso na tua infância. Você tenha visto seu pai tratando sua mãe dessa forma, ou sua mãe tratando seu pai dessa forma. E aí você está replicando, você está repetindo padrões. Então, o autoconhecimento é que vai te ajudar, a te libertar, a realmente ir para um outro nível, um outro patamar. Motive a mudança. Em vez de você buscar modificar o seu parceiro, em vez de você tentar modificar o seu parceiro, motive ele a mudar.
através do amor, através das palavras. Entenda que toda mudança, ela começa onde? Ela começa em mim. Se toda mudança começa em mim e eu consigo mudar, tudo ao meu redor vai mudar também. Tá fazendo sentido para vocês? E por último, né, assim, para a gente ir para as nossas perguntas. A mudança é a forma da gente comunicar para o outro o que não nos agrada. Ou seja, a sua mudança é a forma de mostrar para o outro coisas que talvez ele faça que não te agrade. E aí isso vai trazer a consciência. Para isso você precisa ter paciência, você precisa ter tolerância, você precisa ter amor nas palavras, dar amor para que isso verdadeiramente aconteça, tá? E aí eu quero agora ver aqui as perguntas que vocês fizeram. Deixa eu colocar aqui. Olha só, vou ler aqui algumas perguntas. Uma delas é: não estou conseguindo deixar ninguém entrar na minha vida. Isso aqui é como? Como na minha vida, mesmo querendo muito. Não estou conseguindo deixar ninguém entrar na minha vida, mesmo querendo muito isso. Olha só, alguns dias eu fiz um stories, né? Eu falei na minha live, agora eu não estou lembrando, sobre o copo meio cheio e meio vazio. O que eu trago com isso para vocês? Quando nós estamos cheias da verdade, cheias de conhecimento, quando o copo está cheio, nada mais entra nele, porque se entrar vai transbordar, não é verdade? Então nós precisamos deixar com que esse copo ele esteja meio vazio, porque só através disso as informações podem entrar. Então, você que me fez essa pergunta, eu quero deixar, mas eu não consigo. Amiga, autoconhecimento. Busque entender por que você age dessa forma. Busque trazer na tua memória se você não está repetindo padrões que você viu na sua infância. E aí você vai ter resultados semelhantes ao que aconteceu com essa pessoa também, tá? Vamos para outra pergunta aqui. Como alcançar uma pessoa que não quer relação com Jesus? Antônio. Olha só, muito boa, Antônio. Como alcançar uma pessoa que não quer relação com Jesus? Eu dei aqui o meu exemplo para vocês. E a melhor forma de você fazer isso é pelo exemplo. Continue buscando, sabe? Se eu posso dizer assim, crave o seu joelho no chão. Clame ao Senhor. Não vai ser pela sua força. Não vai ser com as suas mãos que você vai trazer essa pessoa. Vai ser o Espírito Santo de Deus, através das suas ações, através do seu comportamento, que vai sensibilizar, que vai tocar o coração dessa pessoa. E se você talvez está dizendo aí, mas você não conhece, essa pessoa é difícil, ela é assim, eu já fiz de tudo. Acalme o seu coração, coloque paz no seu coração. Tudo tem o seu tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. No momento certo, essa pessoa vai ter tanta fé e vai buscar tanto a Deus que vai te surpreender. Noeli Rocha. E quando até os filhos acham que o pai é uma pessoa difícil? E quando até, a outra pergunta, e quando até os filhos acham que o pai é uma pessoa difícil? E aí é um trabalho para você fazer em conjunto, né? Você precisa primeiro mudar a você, em segundo plano, buscar contagiar positivamente os teus filhos, mostrando para eles que eles precisam ter empatia, que eles precisam ter compaixão pelo pai, para que eles possam, junto com você, buscar essa mudança com essa pessoa, com o pai. Trazendo um fechamento aqui para vocês,
tá? De tudo que nós falamos hoje aqui. Primeiro ponto é a problemática. Por que que eu quero mudar as pessoas que eu amo? Provavelmente porque você viu, você ouviu pessoas fazendo exatamente isso. Você está repetindo o padrão de alguém que você viu na sua infância, tá? Então, por isso que você busca fazer isso. E como é que eu posso mudar, Shirley? Como é que eu posso não me tornar uma pessoa assim? Através do autoconhecimento, tá? Quando você diz que o outro é difícil, que ele é uma pessoa que não é flexível, talvez não seja o outro que é difícil. É você que não está conseguindo flexibilizar para o outro. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Então, a problemática, falei sobre o porquê e a causa, qual a razão pela qual o ser humano ele tem uma tendência natural, isso é a ciência que mostra isso. Ele tem uma tendência de querer personalizar, personificar, moldar as coisas e pessoas mediante ao que ele gosta. Uma criança, quando ela está brincando na praia, fazendo castelinho de areia e tal, ela quer que a coleguinha do lado faça igual ao dela, não é verdade? Isso é uma tendência do ser humano. E mais ainda de nós mulheres, querer com que as outras pessoas façam tudo como a gente quer e acha que é o correto, tá? E qual a solução disso? A solução é buscar o autoconhecimento, entender da onde vem toda essa minha problemática, por que que eu sou essa pessoa dura, por que que eu sou essa pessoa que age dessa forma e seguir os 5 passos que eu dei. Quais são os 5 passos? Primeiro, validação. Essa pessoa, com certeza, ela tem características, ela tem qualidades, as quais fizeram você se apaixonar por ela, tá? Então, valide isso. Segundo passo, mudar o outro pelo exemplo. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Terceiro passo, não traga expectativas sobre o outro. Porque quando você gera muita expectativa, você pode se frustrar, tá? A expectativa, ela é uma grande aliada da frustração, porque você não tem gerência nos sentimentos, nas atitudes do outro. Você tem gerência sobre as suas, tá? E quarto ponto, aceitar o outro, né? Então, aceite o outro como o outro é, tá? Tenha empatia, tenha compaixão, aceite o outro. E quinto, não faça chantagem emocional, sabe? Não fique querendo sensibilizar o outro para que ele faça o que você quer que ele faça, tá? O Antônio está dizendo aqui, perguntando a você se ele está relacionando esse tema para levar para um bairro que propôs conquistar para Jesus. Está fazendo certo esse tema para ele levar para o bairro para conquistar as pessoas para Jesus? Muito bom, olha só. O Antônio tá fazendo um posicionamento aqui que esse tema que eu tô falando, ele tá querendo levar para um bairro para trazer pessoas para Jesus. Olha só, Antônio. Desde que você não queira que todos se convertam pelo que você vai falar, ou seja, não gere expectativas. Isso aqui serve exatamente para o que você vai fazer, para o trabalho que você vai fazer. Não gere expectativa, não queira mudar o outro. O que você precisa fazer? O exemplo. Não há nada melhor. A melhor forma de você buscar alguém para Jesus é você dar o seu testemunho. Por isso a importância da gente dar nosso testemunho, né? Então, leve essa temática, leve esse tema para esse bairro e leve o seu testemunho. Fale para as pessoas o que Deus fez na sua vida, o quanto ele mudou, o que ele trouxe de novo para você. E aí vai ser essa vontade de querer ter o que você tem, de ser como você é, que vai fazer com que as pessoas queiram seguir a Jesus. Manda um beijo para a Luiziane. Oi, Luiziane, tudo bom, lindona?
Lindona, saudade de você. Nosso tempo está acabando. Gente, nosso tempo está acabando. E mais uma vez eu quero dizer para vocês assim que eu estou muito entusiasmada, estou muito cheia de Deus, estou muito feliz. Tenho recebido várias mensagens no meu direct, sabe? Pessoas compartilhando um pouco da sua história, compartilhando. Não sei se a Aline Bispo está aqui, mas se ela tiver, já quero mandar um beijão para ela. Ela sempre tem me acompanhado nos meus. Todo dia eu faço o meu devocional, ela sempre assiste e está sempre compartilhando os ganhos dela comigo. Isso é muito importante para mim. Se você gosta, sabe, se você tem me acompanhado, tem gostado dos conteúdos que eu tenho trazido aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube para você, compartilha comigo. Lucas está dizendo muito obrigado, o Antônio salva a live, amei essa live. Que maravilha, Antônio. Que maravilha. Fico muito feliz. E aqui eu quero deixar um abraço muito apertado, assim, ó. Sintam-se todos abraçados. Um beijo grande e que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. E que Ele possa trazer mudanças significativas na vida de vocês. Um forte abraço. Fica com Deus.